Fala galera, hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre uma das atividades proliferativas evidenciadas em organismos unipluricelulares. Hoje eu vim aqui para falar sobre a mitose, mas antes eu gostaria de lembrar de alguns pontos que são fundamentais para a aprendizagem. Não se esqueça, ao longo do vídeo faça pequenas pausas. Ao longo dessas pausas, elabore questões e faça o registro. É importante que você faça anotações ao longo do processo para que a aprendizagem efetivamente se consolide. Bem, como de sempre, a gente vai começar definindo quais são os objetivos da nossa aprendizagem. E dentre eles, um dos nossos objetivos seria identificar a mitose como a fase proliferativa das células somáticas. Num segundo momento, nós iremos caracterizar as etapas da mitose. Bem, as células somáticas, eu diria que seriam as células que compõem o corpo de um indivíduo. Soma significa corpo. Na verdade, um organismo pluricelular ele vai ser o teu corpo separado em células somáticas e células germinativas. Células germinativas são aquelas que irão determinar a formação dos gametas. Essas proliferam por meiose. Células somáticas são aquelas que compõem o corpo de um indivíduo e que proliferam, quando proliferam, obviamente, proliferam por atividade mitótica. A mitose, em um organismo pluricelular, ela pode ser utilizada para fins de reparo tecidual, em caso de lesão, para crescimento, a gente costuma dizer, inclusive, que é um crescimento por hiperplasia, né? Porque as células estão proliferando continuamente, e também pode ser utilizado para fins de reprodução. Nos organismos unicelulares, a reprodução ela se dá basicamente por atividade mitótica. No esquema logo abaixo, a gente consegue identificar uma dessas células somáticas. E a gente observa que, antes da célula entrar na fase proliferativa, é necessário que ela replique o seu material genético. A gente já discutiu isso em uma aula anterior, né? Durante a intérfase, período que precede a fase proliferativa, em uma subfase chamada de subfase S, a célula replica todo o seu material genético para que a célula possa, então, proliferar, né? Logo após essa replicação gênica, você vai entrar em atividade mitótica. Por fim, a tua célula se separa em duas novas e aí ocorre a divisão citoplasmática, né? Chamamos esse evento de citocinese. Nesse esquema, a gente consegue identificar todas as etapas da mitose e a intérfase. Intérfase, período que precede a divisão, período em que a gente vai evidenciar a replicação do material genético. Fase M, fase onde a célula efetivamente está proliferando, dividida em dois momentos. Mitose, que é o que interessa para a gente nesse momento, e citocinese, que seria a divisão citoplasmática. Logo após a intérfase, período que precede a divisão, a tua célula entra em atividade mitótica e a primeira etapa da mitose ela vai ser chamada de prófase. Na prófase, a gente vai evidenciar basicamente a compactação do material genético, a gente evidencia o início da formação do fuso acromático. Nesse momento, os cromossomos também eles começam a se espiralar, eles começam a se condensar e assumem um maior grau de compactação. Nesse esquema, a gente também evidencia a prometáfase. Repare que no ensino médio, na maior parte dos casos, a gente não cita a prometáfase, a gente compacta tudo isso durante a prófase. Na prometáfase, a carioteca ela se desorganiza e isso permite que as fibras do fuso acromático, essa rede de microtúbulos que está relacionada com a divisão, se ligue aos cromossomos. Pós-prometáfase, a gente entra em metáfase, onde os cromossomos se alinham no equador para que eu possa ter a separação precisa do material genético que foi replicado durante a intérfase. Na anáfase, fase posterior, o que a gente evidencia é exatamente a separação das cromátides, seguido da telófase, que é onde a gente começa a ter a reconstituição do núcleo celular. Por fim, a gente tem a citocinese, momento que o citoplasma se divide. Nesse momento, a gente vai discutir pontualmente cada uma das etapas da mitose. E a primeira delas seria a prófase. Como eu havia dito anteriormente, na prófase a gente evidencia a compactação do material genético e a gente evidencia a formação do fuso acromático. Ou seja, os cromossomos eles vão ser visualizados pela primeira vez na prófase. Esse é o primeiro momento em que a gente evidencia a condensação do material genético. É nesse momento que a gente visualiza o cromossomo, é nesse momento que a gente visualiza
o cinetócoro. O cinetócoro é um conjunto de proteínas que fica localizado na região do centrômero, que é aquela zona de constricção do nosso cromossomo. Nesse momento, a gente também identifica o centrosomo formando o fuso acromático. Felipe, mas o que seria o centrosomo? A tua célula apresenta estruturas chamadas de centríolos, e ao redor dos centríolos existe um material chamado de material amorfo. Tem esse nome exatamente por não ter uma forma definida. Ali existe um complexo bioquímico, um complexo enzimático que está diretamente relacionado com o alongamento dos microtúbulos. Esses microtúbulos são proteínas do citoesqueleto que vão compor o chamado fuso acromático. São eles que orientam a proliferação celular. Existem muitos quimioterápicos utilizados para tratamento de câncer que inibem a polimerização desses microtúbulos, inibem a formação do fuso acromático. Sem esse fuso acromático, a minha célula não consegue proliferar. Esse fuso acromático, então, ele é formado a partir do complexo centrosômico, a partir do centrosomo, que é organizado pelos centríolos e por esse tal material amorfo. Repare que na prófase a tua carioteca ainda está intacta. Repare, completamente intacta. E lá em cima, agora no canto superior direito, a gente consegue identificar uma fotomicrografia, né? Uma imagem linda, onde em vermelho a gente destaca os cromossomos, que assumiram maior grau de condensação. Em verde a gente observa o tal do fuso acromático, né? Que se alonga a partir do complexo centrosômico. A prometáfase, como eu havia dito anteriormente, muitas das vezes ela é condensada junto à prófase. Então a gente fala em prófase e metáfase. Eu fiz a separação porque alguns alunos acabam ouvindo falar desse processo. Então, para atender a todos, eu prefiro pecar pelo excesso. Na prometáfase, a carioteca se desorganiza e eu passo a ter a ligação dos cromossomos às fibras do fuso acromático. Na imagem, a gente já consegue identificar a carioteca completamente fragmentada, a gente consegue identificar os microtúbulos com cinetócoro se ligando na região do centrômero, se ligando ao cinetócoro, complexo proteico localizado no centrômero, e a gente também começa a evidenciar o distanciamento desse centrosomo. Os polos começam a ficar equidistantes, né? Eu começo a criar polos para orientar a separação dessas cromátides, desses braços cromossômicos que foram replicados lá na intérfase. Os cromossomos, então, eles começam a se movimentar. Na nossa fotomicrografia, isso já se torna bastante nítido. Eu vejo os polos equidistantes, né? Eu vejo um distanciamento dos polos e vejo as cromátides, os cromossomos em processo de migração, né? Eles começam a migrar ao longo dessa rede de microtúbulos. Na fase seguinte, a metáfase, os cromossomos que estavam migrando, eles vão se encontrar completamente alinhados no equador da célula. Na imagem a gente consegue observar isso, né? E repare, é importante que esses cromossomos permaneçam alinhados no equador para que eu não tenha um erro por não disjunção, para que eu não tenha um erro pela não separação das cromátides. É preciso que as cromátides se separem equitativamente, de forma igualitária. Eu preciso que 46 cromátides migrem para um polo, 46 cromátides migrem para o outro polo, para que não haja um erro numérico nas células filhas, para que não haja um erro no número de cromossomos dessas células filhas. Na metáfase, eu evidencio os polos equidistantes, evidencio os microtúbulos com cinetócoro alinhando os cromossomos no equador. Na nossa fotomicrografia, a gente passa a ter outra imagem linda, onde eu consigo identificar os cromossomos alinhados no equador da célula, os polos equidistantes, as fibras do fuso cromático completamente distribuídas ao longo dessa célula. E nesse momento eu também preciso diferenciar o que seria esse fuso acromático, né? Porque eu tenho 3 tipos de microtúbulos diferentes. Na imagem, eu consigo identificar o complexo centrosômico, consigo identificar as fibras do fuso, os cromossomos, o cinetócoro e as proteínas motoras que se deslocam por meio dos microtúbulos. Consigo identificar microtúbulos que crescem como um áster, se deslocando a partir do complexo centrosômico, expandindo como um áster, como uma grande estrela. Chamamos esses microtúbulos de microtúbulos astrais.
Consigo identificar também os microtúbulos com cinetócoro, que são aqueles que se ligam ao cinetócoro, complexo proteico localizado na região do centrômero, na região de constrição do cromossomo. E também identifico os microtúbulos polares, que são aqueles que se alongam em direção ao polo oposto, mas que não tocam efetivamente no cromossomo, não fazem contato com o cromossomo. Eu preciso diferenciar os 3 tipos de microtúbulos evidentes no fuso cromático para que quando eu explique o porquê que os cromossomos ficam alinhados, o porquê que as cromátides migram para os polos opostos, eu consiga ter um entendimento perfeito do fato. Então eu tenho 3 microtúbulos distintos compondo o fuso cromático e esses 3 microtúbulos são importantíssimos para o alinhamento dos cromossomos no equador, são importantíssimos para a gente entender a separação das cromátides. Nessa imagem, a gente consegue identificar os 2 mecanismos que garantem o alinhamento dos cromossomos no equador. Eu identifico uma força proporcional ao comprimento dos microtúbulos com cinetócoro. Felipe, o que é isso? Quanto maior for o comprimento do microtúbulo com cinetócoro, maior a tensão gerada. Significa dizer que a tensão será proporcional no momento em que esses microtúbulos tiverem o mesmo tamanho. E eles vão ter o mesmo tamanho exatamente no momento em que os cromossomos estiverem alinhados no equador da célula. Então, um dos mecanismos que justifica o alinhamento no equador seria uma força proporcional ao comprimento dos microtúbulos com cinetócoro. O segundo mecanismo que explica esse alinhamento no equador é a força de exclusão astral. Essa força de exclusão astral, ela afirma que os microtúbulos astrais, eles crescem como se fosse um áster. Eles se expandem como se fosse uma estrela. E nessa expansão que se assemelha a uma estrela, ele acaba empurrando o cromossomo para a linha equatorial da célula. Então, no final do processo, o que a gente passa a ter é um alinhamento perfeito. Então, na prófase, eu vou compactar o material genético, eu vou formar o cromossomo, eu vou condensar o meu material genético e eu vou formar o fuso cromático. Na prometáfase, que muitas das vezes é compactada na prófase, a carioteca se desorganiza, os cromossomos se ligam às fibras do fuso. Na metáfase, os cromossomos eles vão estar alinhados no equador em função de uma força proporcional ao comprimento dos microtúbulos com cinetócoro e em função de uma força de exclusão astral. Essas são as 2 hipóteses que justificam o alinhamento. Na anáfase, fase seguinte, o que a gente passa a ter é uma separação das cromátides. E fica muito fácil a gente visualizar isso, né? Se a minha célula tem 46 cromossomos, se cada cromossomo tem 2 cromátides, eu vou ter 46 cromátides migrando para um polo e 46 cromátides migrando para o outro polo. Na nossa imagem, a gente tinha uma célula 2N igual a 6 cromossomos alinhados no equador. Então eu passo a ter, 2N igual a 3 cromossomos alinhados no equador. Então eu vou ter 3 cromátides migrando para um polo, 3 cromátides migrando para o outro polo, para que então a minha célula possa se separar, possa se dividir em 2. Na anáfase, então, a gente observa o encurtamento dos microtúbulos com cinetócoro, a gente observa o distanciamento dos polos. Nesse momento, passa a ter uma separação das cromátides irmãs. Olha que imagem linda na nossa fotomicrografia, né? Dá pra gente perceber as cromátides migrando em direção a um polo, as cromátides migrando em direção ao outro polo. Imagem sensacional, incrível. O que justifica esse evento migratório também são 2 movimentos. É um encurtamento dos microtúbulos com cinetócoro. À medida que esses microtúbulos com cinetócoro vão encurtando, eu vou puxando as linhas cromátides, como isso ocorre nos 2 sentidos. Então eu puxo para o lado esquerdo, eu puxo para o lado direito e aí as minhas cromátides começam a se separar. Também evidencia um alongamento dos microtúbulos polares. Isso permite que os polos se tornem cada vez mais equidistantes, para que a gente possa fragmentar essa célula ao meio, para que eu possa formar 2 novas células filhas com a mesma informação genética. Então, eu preciso definir quem são esses microtúbulos para pensar na função que eles exercem ao longo da minha fase proliferativa. Após a anáfase, a gente tem a telófase, mas antes deixa eu dar um aumento nessa ideia, né, dos microtúbulos com cinetócoro, puxando a minha cromática para um lado e os meus microtúbulos polares
ou astrais, né? E ou astrais, empurrando essa cromática no polo oposto. É isso que garante a separação das linhas cromáticas. Obviamente que eu simbolizei somente o lado esquerdo da imagem, eu teria que projetar isso também para o lado direito da imagem. E aí essa tensão que faz com que eu tenha a separação dessas cromátides. A separação dessas cromátides. Agora sim, na telófase, o que a gente evidencia é uma reconstituição do núcleo. O núcleo celular começa a se reestabelecer. Eu começo a visualizar a formação de um anel contrátil que vai constringindo essa célula em duas partes, que vai fragmentando essa célula em duas partes. Os centrossômicos, os complexos centrossômicos estão completamente equidistantes. Eu já vejo um conjunto de cromátides ligados ao fuso que estão quase que envelopadas pelo núcleo. Vejo os microtúbulos polares alongando, né, essa minha célula em duas. E aí nessa imagem, mais uma vez, eu consigo identificar uma fotomicrografia, né, onde eu vejo o material genético já completamente compartimentalizado em uma célula e na outra célula. Imagem linda. A citocinese é uma fase onde a gente vai ter a divisão citoplasmática. É onde eu formo um anel contrátil, é onde esse anel contrátil esmaga o citoplasma dessa célula, e ao esmagar o citoplasma dessa célula eu consigo separar ela em duas. Nesse momento eu vou ter a formação da carioteca e a descondensação dos cromossomos, eu vou ter o rearranjo dos microtúbulos e eu vou seguir para um novo momento de intérfase. A fotomicrografia, mais uma vez, nos traz uma imagem linda, né, desse anel contrátil que estrangulou essa célula em duas. Bem, volto a repetir ao final desse vídeo, ao final dessa aula, que é necessário que você faça pequenas pausas ao longo do processo e pequenas anotações para que você elabore. A aprendizagem está vinculada à elaboração. A aprendizagem requer protagonismo. Espero que vocês façam bom proveito dessa aula. Bons estudos, um beijo!